Romanos capítulo 11, verso 36. Tem gente até de fora do Brasil aqui vendo as crianças. Acabei de receber aqui no celular. Livro de Romanos capítulo 11, verso 36. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim para a gente. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? Com 3. 1, 2, 3. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos de novo? Vamos mais uma vez? 1, 2, 3. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez? Aleluia! Pai amado e querido, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, Deus, da Tua palavra, o Senhor já tem falado conosco nessa noite, seja através de louvores ou mesmo da ministração das crianças. Eu quero, Deus, colocar a minha vida diante de Ti, Tua igreja, Pai, nesta hora diante do Senhor, momento em que a Tua palavra será ministrada. Deus, eu te clamo que por Tua misericórdia, uma vez mais, o Senhor possa usar a minha vida como Teu instrumento e possa falar a cada coração, ministrar, ó Deus, a cada vida, Deus, nesta noite. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Você pode se assentar? Aleluia. Como vocês sabem, hoje é domingo de Páscoa. A Páscoa, como a diaconisa Jane falou aqui com o Ministério Infantil, a Páscoa significa passagem. Ela vem do hebraico Pessá, passagem. A primeira Páscoa, ela foi celebrada ainda no Egito. A Páscoa celebrada no Egito, ela foi o dia que antecedeu a última praga que o Senhor lançou sobre o Egito. A última praga foi a matança dos primogênitos. Você conhece a palavra, você sabe disso. E aí o Senhor, antes de enviar essa última praga, para que o povo dele pudesse ser liberto do cativeiro egípcio, o próprio Deus, ele estabelece um ritual. Deus, ele mostra o prato, a comida, a forma que deveria ser feito, a forma que deveria ser ingerido, o que seria feito com o sangue daquele animal, também com as sobras daquela comida. Na noite em que antecede a 10ª praga, o Senhor então faz com que o seu povo, dentro ainda do Egito, matasse um cordeiro. O sangue desse cordeiro, ele se tornou, vamos dizer assim, como uma tinta. Ele foi utilizado para que fosse pincelado e pintado os umbrais, as aduelas das portas de toda aquela casa, de toda aquela residência onde ali havia um hebreu. O povo hebreu então fez para si esse cordeiro, cozinhou da forma que Deus mandou, jantou, a sobra teria que ser queimada. E a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Êxodo, ali pelo capítulo 12, que durante aquela madrugada o anjo da morte passou pelo Egito. E todos os primogênitos de todas as casas que não tinham o sangue daquele cordeiro na porta, todos os primogênitos foram mortos.
os primogênitos. Todo filho mais velho, inclusive de Faraó, foi morto naquela ocasião. Faraó e o Egito agora não querem mais saber de Israel. Eles que tempos antes não abriam mão do povo, não queriam liberar aqueles escravos, agora eles querem se livrar daqueles escravos, do povo de Deus. E assim Israel sai de dentro do Egito pós-celebração do Pessá, pós-celebração da passagem, pós-celebração da Páscoa. E aí talvez você pergunte assim, mas pastor, eu sei que você sabe, eu estou conjecturando a pergunta, mas pastor, até agora o senhor só falou a respeito da Páscoa judaica. E o que Cristo tem a ver com essa Páscoa que o senhor acabou de dizer? Eu vou te dizer. Deus então institui essa festa num sentido perpétuo. Essa festa de Páscoa deveria ser todos os anos lembrada, festejada pelo povo de Israel. Efetivamente eles saem do Egito. A segunda Páscoa eles celebram no Sinai, no Monte Sinai, ao redor do monte. Eles ficam 39 anos sem celebrar a Páscoa e só vão celebrar a Páscoa quando estão começando a pisar na terra prometida, no território de Gilgal. Mas a verdade é que a partir dali, todos os anos, os judeus celebram a Páscoa. Onde é que Jesus entra nisso? Jesus, quando esteve aqui no nosso meio, foi o dia que ele foi crucificado, na sexta. Na sexta era justamente o dia da Páscoa judaica em que o cordeiro era crucificado. Então você percebe que Deus pega a festa judaica e aprove ao Senhor que o filho dele, aquele que foi dado por nós também, morresse exatamente no dia que o cordeiro pascual seria morto para que servisse de alimento. E aí, aquele que era o cordeiro dos judeus, o nosso cordeiro é morto e crucificado na mesma sexta. E ao domingo, ele ressuscita, aleluia. Ele ressuscita. E aí, a partir de Jesus, nós celebramos a Páscoa de um outro jeito. Veja que no ritual judaico, o cordeiro vai simbolizar a saída, a passagem, a libertação. No nosso ritual cristão, na nossa fé, o cordeiro que é Cristo, ele é a nossa passagem, ele é a nossa libertação, ele é a saída de um velho mundo, de uma velha vida, de uma vida de pecado para uma vida nova através dele. Aleluia. Veja que o sangue que foi usado lá no Egito, nos umbrais das portas, agora, na pandemia, muito se usou essa analogia correta, de como se a nossa porta também tivesse passado sangue. Mas não é na nossa porta que passou sangue. Em Jesus, o sangue vem sobre a sua vida. O sangue de Jesus, ele atua, o sangue vertido por Jesus atua na minha e na sua vida. Aleluia. E aí o que acontece no Egito, de que o anjo da morte, a destruição, vem sobre uma casa, e quando ele vê que ali tem o sangue do cordeiro, ele não adentra naquela casa. Eu transfiro e faço uma analogia para nós. Quando você tem Jesus, você é de Deus. Quando você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, a tua vida tem um dono, a tua vida a Ele pertence. E aí você percebe que o sangue está sobre a tua vida. Nenhum mal, nenhum espírito, nenhum demônio tem poder de atuar, nada tem poder de tocar a tua vida que não seja pela permissão do nosso Deus, porque sobre a tua vida existe a marca de um sangue, que é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo está sobre mim. O sangue de Cristo
está sobre você. Eu vou citar algumas passagens bíblicas hoje para fundamentar. Eu quero trazer uma mensagem hoje que você glorifique pouco, eu não me importo. Quero trazer uma mensagem cristológica. Quero falar de Cristo hoje. Ele é o nosso assunto principal, Paulo. Cristo é o assunto principal do meu ministério. João vai dizer lá em João 1:29, Raquel. Depois a gente fala do tema da mensagem. João vai dizer assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, olha aqui a conexão com a Páscoa judaica. Lá no Egito era um cordeirinho. Agora olha o que Deus está dizendo. Não é mais o animalzinho, o cordeirinho, agora é o Cordeiro de Deus. À medida que o povo judeu criava animal, à medida que o povo judeu procurava cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, Deus, Ele escolhe um cordeiro para mim e para você. Nós não temos mais que criar cordeiro, bezerro, animal para oferecer, porque Deus já tratou disso antes que a gente nascesse. E Ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus. Não é o cordeiro que o homem criou, que o homem cuidou, que o homem deu ração. É o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Jesus é aquele que foi escolhido. Ele é o Pai, Ele é o próprio Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pastor, qual a importância disso na minha vida? Eu digo toda. Toda porque a gente pecou hoje. Toda porque a gente pecou ontem. Toda porque a gente pecou antes do culto. É possível que a gente possa ter pecado na hora do culto. E é muito certo, indubitável, que não tenha dúvida que a gente vai pecar depois do culto também. E aí nós sabemos que eu não tenho que ir lá no meu quintal mais pegar um cordeirinho. Eu não tenho que ir lá na minha fazenda, se eu tivesse, ou no meu sítio, se eu tivesse sítio, pegar um cordeirinho que eu estou cuidando dele há um ano para matar. Eu, você, nós temos o cordeiro que Deus proveu para nós, que tira o pecado do mundo e da nossa vida. Olha o que vai dizer Paulo quando ele escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 5:7. Você preocupado com chocolate, né? Eu também, às vezes, me preocupo bem. A gente tem criança pequena, né? Olha o que Paulo vai escrever para os Coríntios: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo não é o coelhinho, né, crianças? Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo foi sacrificado por você. Cristo foi sacrificado por mim. Cristo enfrentou aquela cruz, Ele pisou nessa terra, Ele sentiu cansaço, Ele sentiu fome, Ele sentiu frio, Ele foi tentado em tudo, Ele foi tentado e não pecou, e Ele é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por mim e por você. Aleluia. Mesmo livro de 1 Coríntios, em 1 Coríntios 15:33, vai afirmar para a gente, Raquel, 15:3, perdão. Primeiramente vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso aqui é uma verdade, irmãos, que às vezes ela é negociada. Cristo morreu por nossos pecados. Às vezes a gente sobe em cima do altar para dizer que a porta vai se abrir, o dinheiro vai multiplicar, que a cura vem, os problemas vão se resolver, mas a mensagem central desse evangelho é: nascemos e somos pecadores e Ele morreu por nossos pecados. Isso, escuta o que eu vou te dizer, todos os nossos problemas aqui estão resolvidos. Se não tem comida, se não tem saúde, se não tem alegria. Mas o nosso maior problema não é a casa para a gente morar.
O nosso maior problema não é a comida, apesar de que isso é fundamental. Nosso maior problema não é se a gente casou ou está encalhado. O nosso maior problema é aonde nós vamos passar nossa eternidade. E a palavra está afirmando, ele morreu por nossos pecados. Olha o que vai dizer os versículos 20 e 22 do mesmo capítulo 15. Versículo 20 agora, Raquel. Agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícias dos que dormem. O 21 afirma assim para a gente: porque assim como a morte veio por um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha o que Jesus faz. Através de Adão, lá no Éden, Adão, ele comete um erro, ele contamina a humanidade inteira com o pecado. Através de um, o pecado alcançou todos. E aí Jesus faz o caminho inverso. Através de um, a salvação alcançou a vida de todos. Aleluia! Ele faz o caminho inverso. À medida que Adão, ele contamina, ele faz com que todo mundo passe a nascer já em pecado. Jesus faz o caminho contrário. Todos podem nascer e ter acesso à salvação e serem vivificados. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida. É tão bom quando alguém paga a nossa dívida. Não estou lembrado se alguém já pagou a minha, não, mas eu já fiz alguns favores para pessoas, tipo pagar um lanche, pagar alguma coisa. Isso é legal quando a gente pode, tem condições, né? Imagina você chegar, você deve fazer isso, de repente você faça. A moça do você colocasse uma nova, aí assim, mas eu não tenho agora, João. Olha só, não, seu marido já deixou pago. Eu estou entrando em contato para marcar a sua progressiva. Aí a menina fala assim: tem dinheiro? Não, seu marido já deixou pago. Olha só esse marido. Olha que bênção esse marido. É para os irmãos. Vai na fé. Levantou a mão. Segura. Deus. Amém? Segura aí, ó. Tá aqui do lado. Segura aí, ó. Isso é tão bom, né? Já pagou. Já tá pago. Um dia eu fui numa festa, irmãos. Um dia eu fui numa festa chique, assim, sabe? Sou. Obrigada. Estou. Já tá pago. É só desfrutar. É só usufruir. A palavra está dizendo que Ele já deixou tudo pago. Toda a dívida que o seu pecado causou, toda a dívida que o nosso pecado, que o nosso erro, que a nossa culpa, que a nossa mentira, que a nossa atitude, que tudo que nós fizemos, tudo já está pago. Vou mostrar aqui um pavilhão de versículos falando de Jesus, e eu entro na mensagem, ainda não entrei essa noite. Lá no livro de Romanos, capítulo 5:9, vai dizer, comigo, Raquel, 5:9, vai dizer que nós fomos justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Colossenses 2:14, vai dizer que ele pagou a nossa cédula de dívida. Colossenses 2:14. Ele riscou a cédula que era contra nós. A velha ordem de prisão foi cancelada e pregada na cruz com Cristo. Efésios 1:7, Raquel. Efésios 1:7 vai afirmar para a gente, olha, que Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios 2:7 agora, Raquel. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha que vai afirmar 1 Pedro 1:19. Aleluia.
mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, 20, e vou no 21 também, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 22, purificando a vossa alma da obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. E eu termino no 23, sendo de novo gerados, olha a nova vida, não de semente corruptível que se estraga, mas de uma incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ele nos justificou, Ele pagou a nossa dívida, Ele nos aproximou pelo seu sangue, Ele nos gerou de novo. Irmãos, Ele já fez tudo, se você parar para pensar. Deixou tudo pronto para a gente se salvar e não perder a salvação. A gente levantou a mão porque a gente aceitou Jesus. A gente não aceitou, se rendeu ao amor dele. Ele que nos aceitou da forma que a gente estava. Veja que no mundo espiritual ele vai provocando assim mudança completa. O cara era para ser acusado, ele é justificado. Porque no tribunal dos homens, aquele que confessa é condenado. Mas no tribunal de Deus, quem confessa alcança misericórdia e é perdoado. Ele nos gerou de novo, nos deu uma nova vida, Ele nos transforma, Ele nos transformou. Quero te dizer nessa noite que Ele nos salvou. Aí eu começo a entrar na mensagem de hoje. Ele nos salvou para a gente, não foi para a gente viver em função da gente mesmo. Ele nos salvou, não é para a gente viver só focados nos nossos próprios interesses. O tema da mensagem de hoje é diferente, eu vou explicar para vocês. Corandel é o tema da mensagem de hoje. Corandel é uma expressão latina, em latim, e ela significa diante de Deus, a presença dele. Tudo isso que Jesus fez, toda essa obra que ele fez, a gente citou aqui mais de 10 versículos para estruturar essa casinha. Tudo que Jesus fez foi para que a gente não vivesse mais por nossos próprios interesses. Tudo que Jesus fez foi para que a gente não vivesse mais em prol da nossa própria vida. Tudo que Jesus fez foi para que a nossa vida fosse indicada e direcionada para a glória dele. Então, corandel é uma expressão que vai dizer: perante Deus, diante de Deus, não em prol dos meus interesses, não em prol das minhas vontades, mas atento à vontade e à glória do meu Deus. O livro de Gálatas vai dizer, em Gálatas 5:24, que a gente crucificou. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ele nos chama. Eu sei que no Instagram você abre aí, você vê pastor com carro com banco de couro branco. Quando o banco do carro não é preto, é porque custa caro. Pode ter certeza. Você vê um camarada dentro do carro que o banco é branco, esse tem. E aí você vê um monte de gente ostentando riqueza por aí. Você vê um monte de gente ostentando, mostrando que tem, mostrando que é. Às vezes não é nada daquilo, mas para os outros verem. Não foi para isso que Jesus nos chamou.
Jesus não chamou a gente para esfregar os nossos bens materiais na cara dos outros. Jesus não chamou a gente para a gente ostentar que a gente tem alguma coisa. Jesus não chamou a gente para a gente viver em prol do dinheiro. Jesus não chamou a gente para a gente viver em prol da matéria. Jesus não chamou a gente para a gente viver em prol da conquista. Jesus nos chamou que a gente crucifique a nossa carne, as nossas inclinações e viva uma vida corandel diante dele, diante da presença dele. Mateus 6:25 vai falar bem o que Jesus gostaria que a gente fizesse. Por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a vós, muito mais a vós, homens de pequena fé. E aí entra: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. E o 33 resume tudo. Corandel, diante de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ansiedade, preocupação, frustração, expectativa. Às vezes a gente está depositando todo o nosso tempo. Jesus falou que é importante de comer e vestir, onde a gente vai morar, nossa família, nossas coisas. Quem gosta de se vestir mal, quem gosta de usar roupa rasgada, gosta de usar roupa velha. Mas ele está dizendo: nossa prioridade é Ele, a nossa prioridade é o reino dele. Por que tem tanta gente doente? Por que tem tanta gente caída? Por que tem tanta gente que não consegue dar um passo? Porque existem tantas pessoas aí à base de medicamentos, tantas pessoas que não conseguem se aprofundar em Deus. Eu te afirmo, a palavra está dizendo para nós: tranquiliza teu coração e busca com prioridade o reino de Deus. Busca com prioridade o reino de Deus, e tudo que a gente precisa e tudo que vem depois, Ele acrescenta na tua vida. Ele acrescenta na tua casa, Ele acrescenta na tua família. E quando eu falo acrescenta, eu não estou falando de migalhas. Porque às vezes a gente cita esse versículo, a pessoa pensa assim: tá bom, vou morar na igreja, vou esperar a cesta básica chegar lá em casa. Não é isso que Jesus está falando. Ele não está dizendo para buscar primeiro a obra de Deus, Ele está dizendo para buscar o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é obediência, o reino de Deus é vida lavada, é vida reta, é vida comprometida. E Ele está dizendo: quando você me busca, eu te priorizo. Quando você me busca, eu te recompenso. Quando você me busca, eu não deixo faltar. Quando você me busca, eu te dou o que você precisa. E talvez tenham pessoas ansiosas: Senhor, eu tenho que pagar a prestação, tem que comprar, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar.
Meu irmão comprou, tem que comprar um igual, melhor do que o dele, o celular, o relógio, a casa, sei lá o quê. Shhh, calma. Jesus está dizendo nessa noite: Corandel, viva diante de mim, viva diante da minha presença, viva diante de mim, porque o trabalho eu dou, porque o mantimento eu acrescento, porque a porta eu abro, porque a cura eu envio, porque eu cuido de tudo. Aleluia! Romanos 8,36 é o versículo inicial. Ele vai simplificar bem o que Jesus espera de nós. Romanos 8,36 não, 11,36. Ele vai dizer: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. A gente vive num tempo que o ser humano é colocado no centro. Porque dele e por ele, mas a gente pensa o contrário, porque para mim. O que esse culto hoje pode fazer para mim? O que essa mensagem hoje pode acrescentar para mim? O que eu posso ganhar? A gente só escuta os verbos ganhar, conquistar, fazer, executar, prosperar. E Jesus está dizendo hoje: não é carpe diem. Já ouviram? Quem já ouviu carpe diem? Já ouviu essa expressão? Carpe diem. Curta o momento, aproveite o momento. Jesus está dizendo: não, Corandel, viva diante de mim, viva diante da minha presença, viva diante do que eu tenho para a tua vida. Olha como é que estão os tempos atuais. 1 Timóteo capítulo 3. Timóteo 3, Raquel, afirmar assim para a gente. Os versos são do 1 ao 5. Isso mesmo. É 2 Timóteo, capítulo 3. Olha como é que são os dias atuais. Isso aqui foi escrito, olha, lá pelo ano 80 depois de Cristo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, Paulo já está dizendo para Timóteo: ao tempo que você vive, Timóteo, eu posso pensar em 2023, repleto de gente que não vale nada. O tempo atual está repleto de gente que não presta. O tempo atual está repleto de pessoas que só pensam nelas. O tempo atual está repleto de gente que não serve para ser seu amigo. O tempo atual está repleto de gente que não serve para andar contigo. E Paulo já antecipou quando ele estava escrevendo para o filho dele na fé. Ele está dizendo: destes, afasta-te. E se a palavra está dizendo para eu me afastar destes, é porque eu também não posso ser um destes. O problema é que hoje a gente vê dentro da igreja gente arrogante, soberba, gente que tira o centro de Cristo e traz para si mesmo, gente que quer a sua vontade, o seu querer, o seu modo, o seu jeito, gente que quer tudo da sua forma, gente que deve ter sido mimada por pai e mãe, gente que talvez o papai e a mamãe nunca disse não e que pensa que é o centro do universo. E Jesus está dizendo que não é tu, não sou eu que somos o centro. E Jesus está dizendo que não somos nós, não é a nossa vontade que prevalece, não é o
nosso querer, não é o nosso plano, não é o nosso propósito. Ele está dizendo, é a minha vontade que a gente tem que buscar, diz o Senhor. É o meu propósito que nós temos que buscar, diz o Senhor. É a minha direção que nós temos que buscar, diz o Senhor. E pessoas com essas características, afasta delas. Não entra na tua casa, não entra no teu círculo de amizade, não convive com você, porque ele te contamina, ele te suja, ele te puxa para suas próprias práticas. O centro, a busca não é o eu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pode reparar na nossa oração. Se você ora, tem gente que corre de oração. Tem gente que a gente marca oração na igreja, some, escafedeu, sumiu, virou fumaça. Mas se você ora, você pode observar a tua oração. Por vezes eu me pego orando, Senhor, eu quero isso, 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 quero isso. Aí no final o Espírito Santo fala assim no meu coração: vamos refazer essa oração? Porque a Bíblia diz que a gente sabe orar. Ele nos ensina a orar. Eu vou refazendo a oração, só gastei tempo. Aí a oração eu vou refazendo. Senhor, se for da tua vontade, em nome de Jesus, se for do teu propósito, se for do teu querer, se assim o Senhor desejar, acertando. Estamos aprendendo a ser o centro. A gente está aprendendo a ter pregadores coach. Você vai para o domingo para esperar uma palavra que vai assim, são jogar no teto. É uma palavra que vai me animar para essa semana. Então, irmãos, tem palavra que tem que fazer a gente chorar para ver se a gente se arrepende. Tem palavra que tem que derrubar a gente para ver se a gente se levanta. Tem palavra que tem que nos empurrar para ver se a gente anda para cima, para ver se a gente desenvolve, para ver se a gente tira o foco de nós, do eu, do quero, do meu, e volta para Ele. Eu devia fazer isso na live, eu vou falar. Esses dias aí de final, pessoas são daqui, nem do Rio de Janeiro, são crentes. Crente. Igreja tem política. Tem. A pessoa dizia assim para mim: Felipe, se o pastor não fizer o que eu quero, eu derrubo a igreja. Eu mexo meus pauzinhos aqui, nas crianças, nos varões, nas mulheres, jovens, eu derrubo a igreja se ele não fizer o que eu quiser. Falei, Jesus, fioso dentro da igreja, fia na igreja, fiquei quieto, falar o quê? Mas o pastor não fez o que a pessoa queria, ela armou para derrubar a igreja. O que aconteceu? Ninguém deu ouvidos para a pessoa. Saiu, a igreja nem se despediu. Glorifico a Deus, porque ainda existem pessoas que não estão focadas nos homens, não estão focadas nas mulheres, não estão focadas nos líderes, mas estão olhando para o nosso Salvador, estão olhando para Jesus. Ele está dizendo hoje para mim, quando eu estiver orando, orandel, diante dele, viva na presença dele. Ele está dizendo para você nessa noite que ele é a nossa Páscoa, que ele nos vivificou, que ele nos transformou, que ele nos libertou, que ele nos chamou do reino das trevas, nos conduziu ao reino da sua maravilhosa luz, para que a gente anuncie as virtudes. Mas com tudo isso, eu não sou o centro, você não é o centro, Jesus é o centro. Caminho para o final dessa mensagem, a palavra vai dizer em Efésios, capítulo 1, verso 6, pertinho do 7, a gente acabou de ler. Para que você foi criado? Para ter um ministério? Calma.
Para pregar, para cantar? Segura aí, varão. Você foi criado para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim. Nós fomos criados para louvor da glória dele. Quer mais uma? Isaías 43:7 vai confirmar essa verdade nessa noite. Olha o que vai dizer Isaías 43:7. Aleluia. A todos que são chamados pelo seu nome, o Senhor está dizendo: eu os criei para minha glória, os formei sim e os... Não foi para dar carro, mas ele dá. Eu já recebi minha bênção. Não foi para dar casa, mas ele dá a casa. Ainda mais se você se esforçar e trabalhar. Ainda mais se não for gastador aí, que ele dá um monte de casa. Foi para isso que você está aqui. Você está aqui para a glória dele. Você está aqui hoje para a honra dele. Você está aqui hoje para que o nome dele seja engrandecido. A maior expressão, olha o que vai dizer Colossenses 1,16. Aí eu caminho e termino. Colossenses 1,16 vai afirmar assim para a gente: nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Olha a frase final: tudo foi criado por ele e para ele. Orandel. Estamos na presença dele, estamos diante dele. Ele nos chama hoje para a gente preocupar menos com os nossos próprios interesses. Ele nos chama hoje para que a nossa visão, o nosso foco, a nossa direção seja um pouquinho ele. Será que minha vida hoje está agradando ele? Será que minha devoção está agradando ele? Será que meus momentos de oração estão agradando ele? Será que minha forma de ser está agradando ele? Será que o meu jeito, meu ministério, minha forma, toda a minha vida está glorificando ao nome dele? Porque de fato a nossa vida pode estar glorificando o nosso nome. Porque de fato a nossa vida pode estar fazendo a nossa vontade. Porque de fato a nossa vida pode estar assim, alegrando a nossa carne. Mas Jesus está dizendo hoje: Corandel, estamos diante dele, na presença dele, e tudo é para a glória dele. Hoje ele nos chama para vivermos uma vida diante de Deus, na presença dele. Pedro vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quero te chamar nessa noite, eu não, Espírito Santo. O Espírito Santo quer pegar o nosso coração hoje, sacudir assim as bases dele. Será que a minha vida tem sido curta um momento? Ou a minha vida tem sido na presença dele, diante dele, agradar a ele? Vamos estar de pé nesta hora em nome de Jesus. Quinta-feira, as lojas de chocolate lá do centro, Gauchou, Copenhague, outra também que eu esqueci o nome agora, não tinha mais chocolate. O dono estava com um sorriso assim de... O dono estava feliz da vida que faturou. Mas a Páscoa não é chocolate. A Páscoa não é doce. A Páscoa é Jesus. Se você não teve condições de comprar um chocolate para o teu filho, para o teu neto, para você mesmo, porque está caro e muito caro, não tem problema.
problema algum. Se você hoje tem Jesus na tua vida, esse é o sentido da Páscoa. Se você hoje faz a vontade de Jesus, esse é o sentido da Páscoa. E hoje Jesus fala: como é que tem sido nossos interesses? O que a gente tem feito desde a hora